5 pregadores pentecostais bíblicos que você precisa conhecer. Se te falaram que pentecostal não é bíblico, você está muito enganado. Fica até o final desse vídeo e o último deles vai te surpreender. Fala galera do Projeto Geração de Samuel, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no quadro Conhecimento Bíblico. E não é para indicação de livro ou Bíblia. Hoje nós vamos indicar alguns pregadores que você precisa conhecer. Eu sei que geralmente, principalmente no meio teológico, existe a perspectiva que os pentecostais não são bíblicos. Até por aquele estigma de alguns pregadores que gritam, pentecostais que gritam, fazem gritaria, outros que engrossam a voz, e tu já viu de tudo quanto é tipo aí no meio pentecostal. Apesar disso, existem muitos pregadores pentecostais bíblicos. E hoje eu vou te falar aqui alguns pregadores que, inclusive, são reconhecidos e elogiados no meio reformado e tradicional. Então fica até o final desse vídeo que hoje nós vamos falar 5 pregadores pentecostais bíblicos que você precisa conhecer. Vamos lá? O primeiro deles está na listagem, é o top 5, Pastor Eliseu Rodrigues. Eu vou ver se sempre que eu for passando aqui, for falando, eu passo a imagem e também passo um trechozinho da mensagem dele. Pastor Eliseu Rodrigues é um pastor conhecidíssimo, inclusive eu fiquei sabendo que agora, não sei se ele já pregou ou vai pregar, em um congresso lá em Portugal, reformado. E dentre os pregadores do meio reformado, vai ter pela primeira vez um pregador pentecostal. E ele vai ser o pastor Eliseu Rodrigues. Ele, inclusive, ultimamente esteve um debate polêmico que gerou várias polêmicas, inclusive nós vamos ter vídeo aqui no canal falando sobre isso, se vai ter tristeza no céu, e defendeu com maestria o seu ponto de vista. Já o Abílio Santana, que estava debatendo com ele, não conseguiu defender muito bem à luz das escrituras, mas isso é conversa para um outro vídeo. E ele me surpreendeu. Apesar de ser um ponto que eu não concordo, apesar de ser um ponto que a maioria dos teólogos não concordam, ele conseguiu expor bem, debater bem, expondo à luz das escrituras. Infelizmente, ele tem a característica de se meter um pouco em algumas polêmicas. E muita gente, inclusive, até alguns amigos meus, do meio pentecostal, não gostam dele por causa disso, por causa desse fator dele se envolver em polêmicas constantes. Mas eu acredito que seja a característica dele, realmente. Inclusive, ressaltar nele que ele tem, pelo menos na minha perspectiva, humildade. Porque todas as vezes que ele se envolveu em polêmica, ele teve a humildade de, quando ele errou, de fazer um vídeo se retratando, como foi uma vez aí que ele falou alguma coisa, batendo em alguma coisa, e aí ele fez um vídeo se retratando sobre o assunto, admitindo que estava errado. Por exemplo, teve um dia também que ele estava debatendo com Leonardo Sali e ele participaram da live junto, né? Claro que a live no final não, a live não acabou, não foi conclusiva, mas teve a humildade de participar. Então, apesar de ser polêmico, de se envolver em polêmica, é um cara bem humilde e sabe dialogar. Isso já é um ponto positivo. E as pregações dele são pregações bíblicas. Isso aqui conta muito. É um dos pregadores que eu vejo mais, vamos dizer, pregando à luz das escrituras. Então, vou botar um trechozinho da mensagem dele aí para você assistir. E deixa eu lhe dizer, aprenda a ouvir não, porque a Bíblia já começou com o não. Deus disse não para o primeiro homem da história, Adão. Não vai comer do fruto e se comer morre. Deus disse não para o homem de maior intimidade do Antigo Testamento, Moisés. Não vai entrar na terra. Deus disse não para o homem segundo o seu coração. A espada não vai se apartar da tua casa por causa do teu adultério. Deus disse não para o homem mais paciente do Antigo Testamento, Jó. Só quando a prova acabar é que eu vou falar com você. Deus disse não para o Deus que se fez homem. Não vou apartar o cálice de ti. Deus disse não para o maior plantador de igreja do
Novo Testamento. Eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora no top 4 nós temos pastor Elias Torralbo. Isso mesmo. Ele, na minha perspectiva, é top 4. Ele é fenomenal, um pregador bíblico. Você que é reformado, calvinista, seja lá qual a sua linha e não gosta muito dos pregadores pentecostal, você tem que ver ele. Inclusive, ele dá aula em uma universidade, se eu não me engano, reformada também. Ele é um pregador exímio, expositor das escrituras, foi elogiado algumas vezes por alguns pastores, tanto calvinistas como tradicionais, e ele é um pregador bíblico, além de ser escritor. Inclusive, ultimamente, ele teve o lançamento de um livro na CPAD. Eu vou ver se eu acho, se eu coloco ele aqui. Lançou livro na CPAD, ele é mestrado, né? Ele dá aula no Jumping Master. Eu não sei se eu falei o nome certo. E é um pregador bíblico. Você vê uma mensagem dele, dificilmente você vai se arrepender. Ele é um cara que, quando eu paro para assistir, eu não me arrependo. Eu nunca parei assim, me arrependi de ouvir uma mensagem. Apesar de ser um pregador pentecostal, é um pregador bíblico, que preza pela Bíblia. Vamos lá então ver um trechozinho de uma mensagem dele. Elias era homem. Ah, pastor, mas ele era um homem diferenciado, fora da curva, acima da média. Para não ficar dúvida, Tiago ainda diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe qual a diferença de Elias? É o que vem agora. E orou, e porque orou, Deus fechou o céu, e por 3 anos e meio não choveu. Ô meu irmão, imagine ficar 3 anos e meio sem chuva. Você acha isso bom ou ruim? É péssimo. Imagina o povo. Por que não está chovendo? O culpado é um homem aí. Quem? Oh, ele vai passando lá. Aquele? Mas por que ele é culpado? É porque ele tem uma chave que, quando ele usa, ele é capaz de fechar o céu pelo lado de dentro. Mas o detalhe é agora. Aí Tiago diz: e passados 3 anos e 6 meses, Elias orou. Aqui está o segredo. Outra vez. E porque orou outra vez, Deus abriu os céus e a chuva voltou a cair. Agora vamos para o top 3 com ele, que tem um podcast, inclusive, conhecido como Fora da Caixa. O nome dele é Pastor Juliano Fraga. Isso mesmo, o pastor Juliano Fraga está no nosso top 3, isso mesmo. Ele é um teólogo, está sempre participando de debate, inclusive eu vi ele em alguns debates, alguns podcasts, defendendo com maestria o pré-tribulacionismo. Eu, por exemplo, sou pré-tribulacionista, gostei muito dele, não só pregando, mas ele teologicamente defendendo seus pontos de vista em debate. Mesmo que você que discorda, que é pós-tribulacionista, ou você que seja lá de uma perspectiva reformada, veja às vezes a mensagem dele, ou até os podcasts dele. Muito interessante. Inclusive vai haver tristeza no Tribunal de Cristo, no céu, essa polêmica, ele fez 2 podcasts com alguns especialistas, que inclusive eu achei até que ficou melhor do que o próprio debate que houve na rádio. Então, muito bom. E as pregações dele são pregações 100% bíblicas. É claro, é um pregador pentecostal, mas prega à luz da Bíblia, exposição, correlação e aplicação, fazendo todos os métodos que o bom pregador tem que fazer à luz das Escrituras. Então, não deixe de assistir. Pastor Juliano Fraga. Vou botar só um trechinho aí para você ver a mensagem dele. É uma guerra entre a carne e o espírito. É aquele que vive uma vida de santificação, mas ainda carrega lutas. E por quê? Porque você não se tornou santo por frequentar culto. Você não se tornou santo porque você dá oferta.
Você não se tornou santo porque vestiu a camiseta de sensibilidade. Você não se tornou santo por aquilo que você faz. Ele te tornou santo por aquilo que Ele fez por você na cruz. E aqui não há mérito humano, o mérito é todo dele. O mérito está nele no Calvário. Santificados somos nós e vivemos uma vida de santidade, dependendo do Espírito Santo e da palavra. E sem a santificação ninguém verá a Deus. Agora vamos para o top 2. Eu quero deixar bem claro também que esse top aqui não quer, essa lista aqui que eu fiz não quer dizer que um é melhor que o outro, tá? Já deixar bem claro aqui, não é uma competição, ninguém vai receber um prêmio, não quero falar que um é melhor que o outro, só que uns se destacam mais que o outro devido à sua forma de pregar, sua forma de ministrar, não que seja melhor ou pior do que ninguém, tá bom? Até porque no reino de Deus não é isso, todos nós somos um só em Cristo Jesus, só para deixar claro aqui. Mas, em segundo lugar, na minha perspectiva de relevância, está o pastor que eu acompanho desde os anos 2000. O nome dele é Pastor Cláudio Gama. Pastor Cláudio Gama, eu comecei a ver ele na Assembleia de Deus em Boston. Eu era criança ainda, ele tinha sempre pregando naquela humildade, sempre pregando com características pentecostais, sempre pregando dentro dos limites das escrituras, até as primeiras mensagens dele, você vai ver ele pregando de pedestal, algo que é difícil um pregador conseguir pregar, né, pela arte da homilética. Você vai ver a diferença, né, ele mais jovem, mas procure aí as primeiras mensagens dele na internet dos anos 2000 que você vai ver. E eu acompanho ele desde os anos 2000, um pregador pentecostal que dá uma ênfase, diferente de alguns pregadores, não só cristológica, mas também pneumatológica. O que é pneumatologia, Igor? Doutrina do Espírito Santo. Ele foca muito na doutrina do Espírito Santo. E por você que é pentecostal, né, ou se considera pentecostal, ou até quer entender a doutrina pentecostal. Por exemplo, eu sou pentecostal, sou um teólogo pentecostal, arminiano, mas eu escuto calvinista, como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Inclusive, nós vamos fazer uma parte 2 aí, tá? Falando só de pregadores calvinistas. Eu escuto de outras perspectivas diferentes. Até porque se eu tenho consciência, se eu quero entender o outro lado, eu tenho que conhecer o outro lado também. Então, para você que é pentecostal ou não, é importante conhecer. Então, ele dá uma ênfase incisiva às suas mensagens na pneumatologia, na doutrina do Espírito Santo. Isso eu gosto muito dele. Outra coisa, é um camarada, um exímio cristão. Não estou falando que ninguém é perfeito, que ele seja perfeito, mas nós vamos vendo muitos pregadores aí se envolvendo em escândalo, em polêmicas. Ele continua simples. Ultimamente ele teve a perca até de um filho dele. A história é muito triste. Ele continuou pregando. Um camarada exemplar, vários testemunhos edificantes da sua vida, coisa que é difícil ver hoje. Só por causa disso, dessa história de vida dele, em questão de relevância, ele já, para mim, botou em segundo lugar. Não, como eu te falei, não é questão de melhor, né? Questão de relevância. Para mim, ele tem mais relevância por estar mais tempo pregando, mais tempo ministrando e por toda essa história. Então, assista, Pastor Cláudio Gama. Eu vou deixar um trecho de uma das mensagens dele aí, para você assistir. O Espírito Santo não ecoa a sua voz e diz assim: separai, apartai. O Espírito não diz isso. Não é um verbo de uma forma generalizada. É um verbo pessoal. Ele diz assim: separai-me, apartai-me. Para a obra. Ele aponta o destino. Ele aponta o propósito. Mas antes dele apontar o propósito, ele traz para ele. Ele não diz assim: separai para a obra. Separai-me. Por que o Espírito está ensinando aqui? Que antes dele separar um obreiro para a obra, ele separa primeiro para ele.
Porque antes de você ir para a obra, Ele quer você para Ele. Porque não adianta você trabalhar na obra sem antes Ele trabalhar em você. Não adianta você ser da obra sem antes ser dele. Não adianta você estar na obra sem antes estar nele. Aí ele diz assim: separai-me, ou seja, primeiro para mim. E por último, é ele. Vamos falar o top 1. Para mim, o top 1 é dos pregadores pentecostais bíblicos, Pastor Ben-Nur Lopes. Eu sei que você vai falar, mas eu não conheço, talvez você não conhece, ele realmente não é tão famoso assim como... Ele é um pregador pentecostal bíblico, isso mesmo. Eu acompanho ele já há bastante tempo, assim como acompanho o pastor Cláudio Gama também. E eu botei ele em primeiro lugar de relevância, porque, primeiro, ele tem uma longa jornada, assim como o pastor Cláudio Gama. Segundo, hoje ele pastoreia. Eu acompanho seu ministério, o ministério dele há muito tempo. Ele é, como já falei, um exímio expositor das escrituras, pregador bíblico. Inclusive, quando eu conheci ele, estava no auge, os pregadores pentecostais, que a fama era gritar e não sei o que lá. Hoje nós temos inúmeros pregadores pentecostais bíblicos. Inúmeros, tá? Eu já citei aqui sim, os mais relevantes. Mas nós temos inúmeros pregadores pentecostais bíblicos. Mas antigamente nós tínhamos também, mas a maioria que estava na onda do momento era aquele pregador com trejeito, que gritava, que gesticulava e tal. E mesmo assim, nessa época, ele já prezava em ser bíblico. Ele não estava nem aí para esse negócio de essas firulas e tal. Eu não estou falando que não tenha... Isso aí já é outro caso, né? Emocionalismo, às vezes, nos cultos pentecostais, e tem. Eu não estou falando que, às vezes, a ação do Espírito Santo não possa acontecer, mas o que eu estou falando é que ele sempre, mesmo no início do seu ministério, mesmo quando ele estava no auge, né? Ele sempre prezou por ser um pregador bíblico. Destacou. Pelo menos eu fiquei focado muito em acompanhar o ministério dele, por ele ser aquele pregador, em se preocupar em que a pessoa entendesse a mensagem, em expor a escritura. Ainda mais no meio pentecostal tem muito esse negócio, né, do cara pregar, o pessoal, oh, glória, aleluia, e não entender muito. Então ele nunca se preocupou muito com isso, ele se preocupou sempre em expor as escrituras. Depois de um tempo eu vi ele, acompanhei o seu ministério, foi co-pastor no Canadá, e manteve pregando, não com tanta veemência por ser co-pastor, mas manteve lá no Canadá. E agora, hoje, atualmente, ele pastoreia uma igreja, a Abba Church, lá nos Estados Unidos da América. Está lá nos Estados Unidos, ele está pastoreando. Então, hoje, a mensagem dele, sempre foi, né, mas hoje ela está mais de um cunho pastoral. Então, todos esses pregadores, além de ter uma perspectiva bíblica, por isso que eu botei em nível de relevância, além de ter uma perspectiva bíblica, ele tem uma perspectiva pastoral. Outra coisa que na minha perspectiva aqui, me chama a atenção nele, é a família dele estar junto. A esposa está junto, os filhos estão juntos, ministerialmente, todos envolvidos. Você não vê ele envolvido em escândalo, você não vê... Para mim, isso já conta muito. Como eu falei, não é ser melhor ou pior, é questão de relevância. E caráter conta muito. Tem muita gente priorizando talento em detrimento de caráter. Para mim, essa questão de caráter. Paulo disse que se o homem não governa bem a sua casa, não pode exercer o ministério. E a família dele lá está junta. É claro, às vezes o cara pode acontecer de ter um problema familiar, pode acontecer, tem exceções, mas a família dele está junta, está ali, está ministrando, estão todos no altar, estão todos firmes. Ele também está pastoreando. E a mensagem dele hoje, além de ser bíblica, é uma mensagem muito pastoral. Dificilmente tu vai ver uma mensagem que, além de não ter um ensinamento, não tem uma aplicação, uma aplicabilidade na sua vida. Então dá uma olhada, eu vou deixar um trechozinho da mensagem dele. Outra, o testemunho dele é muito lindo. O testemunho de vida dele, assim como do pastor Cláudio Gama, tem alguns testemunhos de coisas que ele viveu muito linda, inclusive da sua conversão. Então vou deixar um trechozinho da mensagem dele aí. O profeta Isaías, quando ele escreve dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, isso aqui não é uma exclusão, é um convite. Olha, a gente está caminhando em caminhos bem diferentes, mas se você quiser a gente pode alinhar isso. Os meus caminhos podem ser os seus caminhos.
Os meus pensamentos podem dominar os seus pensamentos. Paulo escreve aos Romanos no capítulo de número 8, e no versículo 28 ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem. Quer dizer, é uma certeza. Paulo está dizendo: estamos seguros que todas as ações de Deus são seguras. É isso que o texto está dizendo, pastor, mas a minha vida está de ponta cabeça. Pois bem, sabemos que todas as ações de Deus são seguras, e elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Escute, a Bíblia não está dizendo que todas as coisas boas ou que todas as coisas más. A Bíblia está dizendo todas as coisas, boas ou más, elas serão obrigadas a se tornarem o bem de Deus em algum momento. Eu vou dizer de novo, pelo amor de Deus: todas as coisas, boas ou más da nossa vida, em algum momento elas serão obrigadas a se tornar coisas boas de Deus, a encontrar o bem de Deus. Diga alguma coisa: bendito seja o nome do Senhor. E aí, gente, gostaram do nosso vídeo hoje? Então, comenta aqui o que você achou. Se você achou que eu deixei algum pregador, na sua perspectiva pentecostal bíblico, de fora, vai ter que ser bíblico, hein? Comenta aqui por que você acha que eu deixei de fora, por que ele deveria estar aqui num próximo vídeo, e por quê? Qual a sua opinião? Ou se você concorda, se você já seguia, comenta aqui alguma mensagem que você viu que te marcou desses pregadores. Outra coisa, vai ter a parte 2, e a parte 2 vai ser só pregadores reformados. Eu vou analisar pregadores reformados aqui, vou deixar indicações de pregadores reformados para você. Você está ansioso pela parte 2? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação do próximo vídeo, hein? Parte 2, que está imperdível. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.